quando se fala em poluição ambiental, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também, tá certo? Agora, o mundo, quando eu falei que cresce quase 70 milhões por ano, precisa de uma política de planejamento familiar. Não é controle, não. Você vai estar na capa da Folha amanhã que estou dizendo que tem que ter controle na natalidade. Planejamento familiar. Você vai ver que as pessoas que têm mais cultura têm menos filhos. Eu sou uma exceção à regra, tenho 5. Tá certo? Mas como regra é isso. Oi, gente. O que dizer diante da política ambiental de Bolsonaro, né? Paz. Difícil. Difícil arrumar o que falar sobre isso, porque realmente deixa a gente perplexo, né? Também vou falar sobre planejamento familiar, já que ele resolveu tocar no assunto, né? E também a declaração mais para o final dele dizendo que os pobres, as pessoas que têm menos cultura têm mais filhos, que é uma expressão, enfim, problemática em vários níveis, né? E a gente vai analisar também. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Se você gosta do que a gente faz, se inscreva no canal, nas nossas outras redes sociais ou no nosso Apoia-se. Todos os links vão estar em um comentário fixado no início dos comentários. Vocês também podem ajudar divulgando o nosso vídeo em suas redes sociais, no WhatsApp, Facebook e tudo mais, que ajuda bastante a gente. Bem, a política ambiental do Bolsonaro. Dizer que fazer cocô dia sim e dia não. Bem, isso daí, primeira coisa problemática é que se alguém acreditar nele, ou seja, se alguém achar que... E o público dele, o público bolsominion, vocês sabem, né? Ele é um mito. Tem gente que acredita nele. Isso pode gerar problema de saúde, quer dizer, você não defecar com regularidade pode criar problemas de saúde, né? Então, primeiro problema da fala dele, além de ser ridícula, tem esse fator de que se tiver gente que acredita nele, vai criar problema de saúde. A outra coisa, alguém pode estar pensando assim, mas ele estava brincando. Primeira vez que uma pessoa disse isso pra mim, eu pensei, não, deve ter sido alguma piada, alguma brincadeira e tal. Metido engraçado. Que não é exatamente muito engraçada, piada, se fosse piada, mas o jeito que ele falou não era o jeito de alguém que estava fazendo uma graça. Aliás, Bolsonaro, quando ele faz uma graça, ele normalmente é a primeira pessoa a rir. Se vocês lembrarem da conversa dele com o Jô Soares, ele estava gargalhando sobre o que ele falou de Fernando Henrique Cardoso. Naquele momento ele estava tentando fazer graça. Mas quando ele falou o que falou de Fernando Henrique Cardoso, incitando violência contra o presidente na época, ele também não estava brincando. Ele também estava falando sério. Então, ele não estava brincando, ele estava falando o que ele realmente pensa. Eu fico com a impressão de que alguém falou para ele que a flatulência das vacas é um problema por causa do metano e tal, e ele meio que fez uma correlação muito doida com os seres humanos e resolveu ir pelo lado da escatologia. Quer dizer, tem alguma coisa aí que, enfim, é estranho. Bem, vamos falar sobre planejamento familiar. Aí, sim, é necessário planejamento familiar, é necessária educação sexual, que é uma coisa que o pessoal da sua bancada evangélica, é contrário. E por que todas as duas coisas são importantes? Para que tanto as crianças quanto os adultos tenham acesso a contraceptivos, tenham acesso a conhecimento sobre o próprio corpo, tenham acesso a informação sobre o que é ter um filho, uma filha, o que é, não é? Enfim, e informação, nesse caso, nunca é demais, muito pelo contrário. E, aliás, a educação sexual é uma excelente ferramenta também para combater pedofilia, porque quando você ensina para uma criança que ela não deve ser tocada por um adulto de determinada forma, ela pode identificar e declarar quando isso está acontecendo e dizer que isso não pode mais acontecer. Existem estudos mostrando que a educação sexual para crianças permite a identificação
de atitudes de pedofilia e permite, portanto, que a pedofilia seja combatida. Né? Então, só vejo benefícios tanto em educação sexual quanto em planejamento familiar. E as duas coisas são importantes para diminuir os problemas de gravidez da adolescência. Por exemplo, a educação sexual ajuda muito. No Brasil é um país com um problema seríssimo de gravidez na adolescência. E a proposta da bancada evangélica de apostar em abstinência como única estratégia é basicamente ridícula, né? É uma ideia que não tem nenhuma eficácia e que tende a propagar não só manutenção da gravidez na adolescência, como também a propagação de doenças sexualmente transmissíveis. Então, porque não funciona, porque você não consegue convencer gente jovem, cheia de hormônio, no flor da beleza e tal, descobrindo sua sexualidade, impedir que elas engajem em comportamento sexual. O que você pode tentar ensinar é se proteger e também responsabilidade, falar sobre sentimentos, falar sobre o fato de que o amor é um sentimento muito bonito e tal, tentar não trivializar esse ato que pode ser a manifestação física do amor, como pode ser também para entretenimento, mas que a pessoa faça com responsabilidade. Então, existem muitas coisas importantes que precisam ser ditas sobre isso, né? E eu foquei mais em educação sexual porque eu sei que a bancada evangélica é bem contrária, né? E mostrando para eles, eles deveriam, se eles estão preocupados com gravidez na adolescência, se eles estão preocupados com aborto e tal, se eles querem reduzir isso, eles seriam os primeiros a defender. Mas na verdade a gente sabe que não é bem isso que eles estão preocupados, né? Enfim, é uma outra orientação que está por trás disso, né? E agora, sobre planejamento familiar, sou totalmente a favor. E para que haja, normalmente é feito nas unidades de saúde da família, não é? E unidades de saúde da família estão subfinanciadas, enfim. E a gestão é cheia de patrimonialismo, porque quem faz a indicação são os prefeitos, e quem deveria fazer, não deveria ser indicação, deveria ser concurso público, com carreira, com progressão de carreira, para que funcionassem de uma forma melhor. Então, há uma contradição aí também, porque se ele está defendendo o planejamento familiar, ele não deveria realizar contingenciamentos na área de saúde, que já estão acontecendo há algum tempo, além de baixíssima execução do orçamento do Ministério da Saúde e, enfim, cortes, enfim, um desempenho na área de saúde muito ruim, segundo dados, inclusive, mais recentes, não é? Então, há uma contradição aí. Por fim, é fofo ele achar que ele tem mais cultura, que ele seria uma exceção, né? É uma gracinha. Ai, ai. Ele dizia assim, que ele é o ponto fora da curva, que ele é a exceção porque ele tem cultura e tem 5 filhos, né? Mas ele está equivocado. Não é uma questão de falta de cultura. Ele está traduzindo a palavra cultura, aí tem um outro erro, que como se fosse educação formal, quando fosse acesso a conhecimento. Quando a população pobre tem uma cultura, existe a alta cultura, existem várias culturas diferentes. Se são melhores ou piores, depende do ponto de vista. Eu, por exemplo, gosto muito de determinado tipo de música, que é uma expressão cultural. E você pode não gostar. E eu não posso dizer que você tem menos cultura do que eu, porque você gosta de uma música diferente da minha. Você tem uma cultura diferente. Assim como a religião faz parte da cultura, enfim, existe uma série de outras dimensões que fazem parte da cultura, e nenhuma cultura não é melhor do que a outra, né? Você pode avaliar, sim, as práticas baseadas ou influenciadas por uma determinada cultura, avaliar seus resultados, e aí você pode tentar fazer um julgamento, que tem um risco de ser meio preconceituoso, mas se você se basear em dados, você pode eliminar um pouco o preconceito. Por exemplo, eu posso dizer que a influência da religião islâmica no Irã é prejudicial às mulheres. Então, essa dimensão cultural, eu tenho bastante oposição por causa dos resultados que ela tem em levar que poucas mulheres
estudem, enfim, e que haja uma repressão ao comportamento feminino, da sexualidade feminina, já que a gente está falando de sexualidade. Então essa dimensão da cultura tem resultados, assim como alguns grupos fundamentalistas cristãos fazem com que as crianças não sejam vacinadas, e isso tem uma repercussão muito ruim para a vida das crianças e pode fazer doenças voltarem e prejudicar toda a sociedade. Então, essa é uma dimensão cultural que tem um resultado muito ruim. Essa é a única forma de você eliminar a questão do preconceito, ou seja, você falar de como a cultura leva a práticas ou melhores ou piores, tendo como parâmetro o bem-estar da humanidade. É difícil, você corre riscos, mas se você fizer como eu fiz agora, com bastante cuidado, você pode se proteger. Mas o problema, Bolsonaro, não é falta de cultura, como eu expliquei. O problema é a pobreza. E os pobres, ao longo da história da humanidade, sempre tiveram mais filhos. E os motivos para isso são diversos, mas o principal motivo é que os pobres não veem um filho como gasto, e sim como ajuda. E no passado, os pobres, a taxa de morte ao nascer, enfim, era muito grande. E aí os pobres tinham muitos filhos para garantir que alguns iriam sobreviver e iriam cuidar deles. E essa perspectiva de ter muitos filhos, porque muitos morrem, e a mortalidade não só infantil, como... isso não era uma coisa intelectual, repare, era uma coisa percebida na própria vida, né? Que você também, por falta de informação e por necessidade de ajuda... Então, os pobres veem os filhos de uma forma diferente, como, por exemplo, a classe média vê. A classe média vê um filho, isso quando houve o surgimento da classe média, né? Como uma fonte de felicidade, de possibilidade de ajuda, mas também de custos e de gastos, e por isso que fica equilibrando, pensar assim, se eu tiver 3 filhos, será que eu vou ter condições de pagar a escola para todo mundo, e pagar depois plano de saúde, será que eu tenho dinheiro para isso? Quer dizer, você começa a se preocupar com isso quando você é parte da classe média, você vê essa relação de uma forma diferente. Então, a pobreza, historicamente, faz as pessoas terem muitos filhos. No caso brasileiro mais contemporâneo, a pobreza está ligada a não falta de cultura, mas falta de informação. Informação sobre contraceptivos, informação sobre planejamento familiar, informação sobre uma série de coisas. Então, a pobreza é o fator central aí que precisa ser combatido, né? E a falta de informação que está a ela associado, né? Então, eu acho que essas eram as observações assim, mais inteligentes que eu podia fazer sobre isso. Falar sobre o cocô dia sim, dia não, para além de dizer que é uma bobagem, eu acho que é suficiente. Eu não preciso falar muito mais do que isso, porque dignificar essa parte com mais comentários seria, ao meu ver, excessivo, né? Mas enfim, é isso aí, gente. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe. E se inscreva nas nossas outras redes sociais e quem sabe se torne um apoiador do canal. Links vão estar em um comentário fixado. E divulguem o nosso material, porque a gente precisa combater a falta de informação, pensamento anticientífico, coisas como acreditar que esse tipo de prática seria uma boa política ambiental. Enfim, esse tipo de pensamento a gente precisa combater, não é? E se vocês divulgarem o canal, vocês vão estar ajudando a combater essa falta de informação. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.